Aleluia. Existem certas situações difíceis de suportar. Louvado seja, né, Senhor? Olhamos para um lado e não, ninguém pode ajudar. Amém, Deus. Tudo parece impossível. Que é impossível para você, é O mar possível quer para nos Deus. afogar, as ondas vêm, querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Verdade, Deus. Desespero. Aleluia. Nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Aleluia. Ele é Deus. Glória a Deus. Desanimados de clamar, Amém. pensamos que Ele não ouviu. Está de pé, igreja. Está de pé. Esse é o momento de adoração. E então, Aleluia. é uma vontade de chorar. Você sabe esse louvor, cante com a sua alma. Coloque a sua alma diante de Deus agora nessa manhã. Não dá mais pra aguentar, eu Aleluia. olho pro alto. Aleluia, Deus. Vem o socorro. Socorro sempre vem. Meu Deus pode fazer Amém. muito mais. Isso está. Ele te ouve. Aleluia, Deus. Ouve a nossa oração. Ouve o nosso Cristo te ouve. Oh, Deus. Vem com a tua unção nessa manhã. Escuta as suas orações. Oh, Jesus. Ele vai te atender. Amém. Deus do impossível. Deus, tudo é possível. Para ti tudo é possível, Basta Senhor. crer Te agradecemos que Deus pode por fazer esse povo que aqui chegou para juntos infinitamente mais. aprendemos mais de ti nessa manhã. Te agradecemos. Infinitamente mais. O Senhor tem muitas coisas para nos dar e muitos parece que não estão querendo receber. Te agradecemos, Pai, por essa manhã, por termos acordado, por termos abrir os olhos e ver uma imensidão de possibilidades à nossa frente, Pai. Pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza Nosso de problema é tão Deus. pequeno diante de Ti, Deus. Desanimados Que a reflexão de das clamar, palavras desse pensamos louvor possa Ele não ouve. invadir a nossa alma, trabalhar o nosso intelecto, Então, para que o nosso corpo obedeça, Pai, os Teus preceitos, como uma vamos estudar. vontade de chorar. Que o Senhor torne o nosso coração compungido ao ponto de chorarmos, por entender a nossa pequenez, a nossa invalidez diante de tudo que estamos vivendo e fazendo. Nós não merecemos nada do que Tu tens preparado, Pai. Estamos aqui te pedindo socorro. Jesus pode fazer muito mais. Aleluia. Ele te ouve. Ele te ouve. Primeira palavra. Cristo te ouve.
Aleluia. Escuta as suas orações. Já que você tem pedido a Deus, Ele vai te atender. agora o que é que você e eu também, Deus do faça a pergunta, eu com ela, o que é impossível. que eu tenho feito para Deus inclinar o seu ouvido a mim e ouvir as minhas orações? Tudo é possível. Meu Deus pode fazer. Oh Deus, faz a diferença nessa manhã em mim, nos irmãos que aqui estão e aqueles que vão assistir essa gravação, se de manhã, de tarde ou à noite, você reflita nesse louvor, porque a dimensão dessa aula é a direção da obediência. Escuta suas orações. Se você quer ter as suas orações ouvidas e confirmadas e atendidas por Deus, há uma direção a cumprir. Deus do impossível. E esse é o tempo da gente abrir os olhos, porque Ele a cada dia se encontra. Tudo é possível. A cada dia que nós vivemos da nossa vida, a gente já pode sentir o sopro, o vento que está chegando nessa terra, esse universo que a gente vive, essa cosmovisão que a gente vive. A gente já pode sentir a presença de Jesus talvez se aproximando. Para chegar agora como juiz. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Senta a igreja. Meu Deus pode fazer. Queridos, nós concluímos o primeiro discurso. Vocês lembram aqui que o primeiro discurso, né, o que Deus fez por Israel, que tinha um caráter histórico, e que foi do primeiro capítulo ao quarto. O segundo discurso é o que Deus espera de Israel. E não tem como a gente não trazer, contextualizar para as nossas vidas hoje. O que Deus espera do Israel de Deus hoje na terra que somos nós. E o caráter desse discurso é um discurso legal, jurídico, é um discurso de indicação de condenação ou libertação. E ele tem 22 capítulos, esse discurso. É um discurso muito contundente. E o que é mais gratificante para nós é ver como Deus é maravilhoso na sua revelação maior para nós. E é nessa revelação que a gente tem que viver e obedecer. A gente não tem nenhuma obrigação. Quero dizer uma coisa a vocês. Você e eu não temos nenhuma obrigação sobre o que está em segredo. Mas o que está revelado nós temos. Presta bem atenção. O que ainda está em segredo, o que ainda não foi revelado, nós não temos nenhuma obrigação. Mas o que está revelado na palavra aí, nós temos obrigação. Amém? Então, ouve e cumpre. Guarda. Você vai ver aqui, em diversos momentos, no livro aqui, de Deuteronômio, a partir do capítulo 5. São vários momentos em que, nesse discurso, alguém pode até fazer para mim aí, e nesses versículos do capítulo 5, do 1 ao 26, grifando para ver quantas vezes Moisés fala em guardar. Eu ia fazer isso, mas esqueci. Amém? Queria que Tony fizesse isso para mim. Quantas vezes ele diz guarda, guarda, guarda? É, do 5 ao 26. Vá-se embora. Não, vá-se embora. Vá vendo. Vocês entenderam, né? Então, ouve e cumpre para que vivas e possuas. E possuais, né? Você acredita que tem algo maravilhoso de Deus aí para você possuir?
que é que você imagina? Que será que o que você está querendo possuir está na mesma linha de dimensão e direção de Deus? Esse segundo discurso, ele é muito contundente, tá? E ele tem uma chave. A chave do segundo discurso de Moisés está no capítulo 12, versículo 1, que diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância. Veja bem. E guardarás a sua observância e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. É uma chave que precisa ser mentoreada por nós no dia a dia. É uma chave que, ouve e cumpre. A gente tem falado aqui muito em uma palavra que ela se desdobra em duas quando a gente acha que elas se fundem, ou se elas são complementares. Não. Elas são bastante diferentes, que é aprender e apreender. Amém? Aprender e apreender. Existe aí uma diferença, e a gente já conversou várias vezes. Nós que fomos estudantes, né, e que somos ainda, temos aqui jovens, né, que estão parados aí devido à pandemia, mas para o ano vai voltar às escolas. A gente tem que entender que a gente não pode estudar só para passar, né, só para tirar a média. Quando a gente estuda desse jeito, eu já falei isso diversas vezes aqui, mas é tentando dar a você um insight aí, ou uma injeção, um catalisador na sua mente, para que você possa deixar fluir essa visão nova, ou não é nem que seja nova, mas é tão evidente. Porque quando a gente estuda só para passar, a gente memoriza por pouco tempo, muito pouco tempo, aquilo que a gente estudou. Agora, quando a gente estuda para apreender, aí a gente está guardando nas nossas caixinhas, dentro do nosso cérebro, cheio de caixinhas, né? Uma fórmula, por exemplo, a fórmula da física da força, né? O que é força? Quem lembra aqui, né? Se alguém lembra aí, né? Lá na física, quem estudou física, que força, né? Aí, pastor Cleonildo, o que é que isso tem a ver com a aula? Tem tanto a ver. Às vezes a gente fala aqui, né? Uma coisa que aparentemente é besta, é tal, mas é tão importante, porque muitas vezes é um exemplo de uma simplicidade, e eu aprendi isso com Jesus, viu, gente? Jesus foi muito didático na simplicidade. Em nenhum momento Jesus foi arrogante. E o que a gente mais vê é a arrogância. Mas quando a gente fala isso para você, que força é igual a massa vezes a aceleração, é porque eu guardei isso aqui da física, né? Eu consegui gravar e guardar, e isso me levou a muitas coisas mais na frente, no meu dia a dia, no meu trabalho, que eu uso muito isso. Entendeu? E para aqueles que estão ainda encaminhando a sua vida, procure não decorar, procure guardar, porque essas coisinhas simples aqui, lá na frente, você vai usar num teste de emprego, você vai estudar, vai numa entrevista, do dia a dia do seu trabalho. Só estou dando um exemplo da minha área, mas tem coisas que a diaconisa Natália Catucci tem, que existe alguma coisa na sua área que tem uma fórmula lá que você tem que produzir para, por exemplo, gerar um medicamento para uma pessoa. Então ela tem isso já gravado na sua cabeça,
Então, são experiências. Então, o que Moisés está lembrando aqui para esse povo é essa dinâmica de você, ele está revivendo. Gente, é tão maravilhoso que a gente tem aqui os 5 livros do Pentateuco. No final, há esse resumão aqui, essa coisa fantástica, já trazendo a perspectiva da graça. Porque a lei, né? A lei é muito infundada aqui nesses 5 livros da Bíblia. Mas aí já começa a aparecer algumas, no próprio diferenciamento da forma que Moisés, ele conversa, ele relata toda a história. Moisés conta a história da legislação aqui, nesse momento, por ser um discurso de caráter legal, Moisés começa a relembrar, só que de uma forma muito mais contundente, mais profunda, levando as pessoas daquela nação que foi levantada, os pais daquela nação tinham sido mortos. E aí Moisés, ele traz isso aqui. A chave do segundo discurso de Moisés é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás sua obediência, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos. Amém? E aqui no capítulo 5, versículo 26, nós temos uma coisa fantástica que ele fala aqui, que é a questão de nós obedecermos, né? Obedecermos, não do versículo 26, mas do capítulo 5 ao 26, nós temos uma direção à obediência, há uma direção. A gente sabe, a gente conhece, né, quem dirige já fez, né, a escola do Detran, né, para tirar a sua carteira de habilitação, sabe que nós temos, como é que eu posso chamar? Placas indicativas, ou leis, normas, né, de caráter horizontal e vertical, né? Nas horizontais, a gente tem as faixas de pedestre, a gente tem os meio fio pintado de amarelo e branco, né? Escrito pare. Nas verticais, a gente tem as placas, né? As placas de pare, olhe, escute, ou como é que se diz? Estacionamento proibido, né? Parada proibida. E aqui, isso tudo nos dá uma direção de como a gente vai agir ali onde a gente está. É uma direção momentânea. Por exemplo, eu estou na BR aqui. Eu estou na BR. E aqui tem uma placa de uma bifurcação. Ou de um desvio do segmento onde a gente vai, né? E aí, eu entendo aqui, naquele momento, eu tenho que ficar atento, que mais na frente eu vou ter um estreitamento da pista. Ou então eu tenho uma indicativa de que mais à frente eu vou passar por alguma região que pode ter um desmoronamento de pedra, ou um animal silvestre. Tá? Mas essa direção aqui, essa direção aqui, de Moisés é para toda a vida. É uma direção. É uma direção. E essa direção, eu posso até prefigurá-la diferente aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazê-la assim, ó, para vocês entenderem. O GPS do céu, isso é uma direção, ó. E eu vou botar aqui diferente aqui para você ver. Guardar. Oi, meu filho. Guardar. Pode ser. É uma direção para toda a vida. E por isso que ele está nas dimensões aí, horizontais, verticais, nas profundezas da nossa vida. Aqui está indicando o meu íntimo, aquilo que eu tenho dentro de mim, o que eu vivo no meu dia a dia.
aquilo que me direciona para Deus, e na minha horizontalidade aqui, na direita para a esquerda, com a minha convivência com vocês e vocês comigo. É essa direção, há uma direção. Deus deseja ensinar a Israel o amor. Que coisa linda. Veja como Deus eu sempre vou falar isso da pedagogia de Deus aqui, para que você, cada dia que passa na sua vida, se oriente a entender que você serve a um Deus pedagógico e que quer lhe fazer brilhar, que essa luz que existe em você, que esse sal que exala na sua vida, ele não seja um sal insípido. Então, há essa direção. Então, vamos ver Romanos 13, de 8 a 10. Alguém aí, por favor, para a gente entender esse desejo de ensinar. Esse desejo, porque, queridos, há uma declaração de amor de Deus ao seu povo. O povo de Israel, existe aí uma discriminação muito grande, hoje, com o Estado de Israel. Mas o Estado de Israel é a menina dos olhos de Deus. E esse Estado de Israel, eu vejo aqui esse nome guardar, e se eu tirar esse nome guardar aqui, e colocar Israel aqui, Israel, é o que Deus quer. Tá? Esse Israel aqui, ele, nessa questão do guardar, Deus estava ensinando esse povo, para que todas as nações, dessa dimensão que estava ocorrendo aqui na Bíblia, nessa propagação desses 5 livros, de uma forma tão contundente, para que hoje a gente possa estar aqui estudando isso. Então, essa dimensão aqui, dessa multiforma, dessa direção de Deus, de guardar, se enquadra essa nação, que foi a primeira nação levantada, e a primeira nação instituída no mundo, foi a nação do povo de Israel. Porque até então era povo tinha nome filisteus, e não sei, tinha nome, mas não tinha uma dimensão de um estandarte, de uma dimensão de uma bandeira, de uma dimensão de uma lei. Era tudo feito a troco de caixa, onde existia, né, e onde era proeminente o mais forte. E o povo de Deus passou por um tempo onde o mais fortes colocou eles durante muito tempo como escravos, né? Mas é isso. Romanos 13, do 8 a 10, por favor. Leia aí, eu queria ouvir sua voz, minha esposa. Eu não ouvi sua voz hoje. Será que não, gente? Ouvi, não foi? Romanos capítulo 13, versículo 8 e 10. Por favor, Ilma. Uma voz bem bonita aí. A ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí se você linkar esses versículos aí, a 1 Coríntios capítulo 13, né? Então, o Paulo está aqui demonstrando e botando às claras a prerrogativa dos mandamentos, né? Da lei, a lei que tem que ser vivida. Aí se você for para Mateus 22, 37 ao 40, você também vai ver isso, mas vamos andar. Aí já, Jesus, né? Eu queria que você lesse aí, Mateus 22, 37 ao 40. Não, vá, guarde, fique guardando aí. Vai, Bruno, lê aí para mim. Continue guardando, continue guardando. Já encontrou quantas? Um bocado, né?
Um bocado, né? Um bocado de vezes. Mateus 22, 37 ao 40. Já tem 12, né? Pois é isso, Tony Leon, é isso mesmo, ele está dando fazendo um discurso assim com uma profusão muito grande nessa temática do povo guardar e viver essa lei, amém? Leia, por favor, quem está aí para ler Mateus 22, 37 a 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá ótimo, pastor, tá ótimo. Então, Jesus também, ele ensinou, ele ratificou, ele conduziu os seus apóstolos, né, aquelas multidões que o acompanhavam, a esse direcionamento de guardar. Amém? Então, Israel devia andar separado do mal. O Israel que Deus levantou deveria andar separado do mal, assim como nós também precisamos nos separar do mal, conforme Deuteronômio 14. Israel devia mostrar caridade com o seu semelhante, generosidade com o seu semelhante. E aí quando você olha para esse texto, né, aí no caso de Deuteronômio capítulo 15, se você olhar aqui, ele sai do 5 e vai pontuando, capítulo por capítulo, ele vai trazendo perspectivas, né, de separação do mal, caridade com o seu semelhante, consagrar-se, amém? E aí você olha para a parábola do bom samaritano, né? Aí você encontra uma perspectiva muito intensa e contundente sobre a caridade, a generosidade com o seu semelhante. Outra perspectiva de olhar para o alto e obedecer é o que está descrito em Deuteronômio 16, mas eu quero que você abra Hebreus 10, 25, que diz: Israel deveria consagrar-se. Na aula de quinta-feira, né, nós estudamos ou falamos alguma coisa na aula sobre oração da escola de líderes. Nós conversamos bastante sobre consagração. Mas vamos ver o que diz Êxodo 10, 25. Desculpa, Hebreus, perdão. Obrigado, Cíntia. Hebreus 10, 25, por favor. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando, olha o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas estão se afastando da igreja? Quando você se afasta da igreja, mesmo que você tenha uma vida de oração, leitura da palavra, mas a consagração, ela vai existir na dimensão da convivência, gente. Veja o que a gente está entendendo aqui. Começa a entender. Por que Moisés trouxe essa indicativa e o próprio autor de Hebreus também consagra, nem consagra não, ele ressalta, ele carimba, ele valida. Como é que a gente vai para um cartório, a gente vai carimbar, a gente diz o quê? A gente vai o quê? Autenticar, obrigado. Aí o autor de Hebreus autentica isso aqui. Porque como era o povo, como vivia o povo antes, escravo, sem dimensão de uma sociedade organizada, vivia totalmente, de uma vida totalmente fora de um padrão de qualidade de vida, né? É tanto que depois da nação construída, da nação levantada, tudo se organizou para aquele povo. A questão de saneamento, a questão de cuidado na saúde. Esses 5 livros é tão
profundo, gente, no ensinamento de se levantar uma nação. E eu espero que o Brasil hoje possa estar passando por essa possibilidade de uma mudança geral, né? E aqui ele fala de congregar, e o autor de Hebreus diz, há tantos que estão se afastando do convívio, porque a gente só se consagra quando a gente convive, gente, quando a gente convive com as diferenças de cada um, a gente começa a crescer, Murilo, quando a gente cresce entendendo o problema do outro, não criticando, não, mas entendendo e ajudando. A gente cresce, a gente se consagra. A consagração solitária, ela não tem assim um valor agregado de uma possibilidade assim de chegar a uma santidade mais profícua com Deus. Olha aí o que diz Hebreus 10. Então a gente tem que conclamar, a gente tem que chamar a atenção do povo que está se afastando da igreja, pelo medo ainda, né? Pelo receio, né? Até pelo esfriamento que houve com o afastamento da igreja devido ao fechamento delas. Em Deuteronômio 18 encontramos o grande profeta que é Jesus. O profeta é diferente, esse profeta, porque a gente sabe, né, Bruno, quais são, Bruno, pega aí o microfone e diz quais são as atribuições de Moisés durante o seu tempo, até a sua morte de 120 anos, diga aí para mim, você tem aí. Pega o microfone, Júlia, minha ajudadora aí, Júlia, Ana Júlia. Diz aí, as 7 indicação de Oscar desse homem aí, diga aí. Estadista, Isso, juiz, legislador, isso, intercessor, isso, líder, isso, servo isso, e escritor. Mas ele também foi um profeta. Ele escutava na teocracia de Deus, Deus descia, Deus aparecia para ele em forma de fogo. Deus, acho tão lindo quando Moisés, ele tenta, eu quero te ver, Deus, e Deus não vire-se, que se você me ver, você veja o amor de Deus com o seu servo. Se você me ver, você vai morrer. É isso? Mas é isso. Então, o profeta é diferente dos adivinhos. Adivinhos. É como se nós não já teve um momento de escutar um horóscopo, de consultar um guru, mas todos são profetas para o mal. Mas esse profeta, que é tão incisivamente falado no livro de Isaías, que é Jesus, abra aí Isaías 8, 19 e 20. Esse profeta é Jesus. A partir do capítulo 18 de Deuteronômio, nós já começamos a visualizar a pessoa de Cristo. Eu quero lembrar você que a primeira profecia sobre Jesus Cristo na Bíblia, ela ocorre em Gênesis 3:15. Ok? Mas abra aí, Isaías. Aleluia. Aleluia. Isaías 8, 19 e 20. Eu falei 3:15, mas é Gênesis 3:15, tá? Naquela primeira possibilidade aí dessa pessoa de Jesus. Amém? Porque eu já falei para vocês que o Velho Testamento diz que Jesus, como é? Viria, né? Jesus vem. E o Novo Testamento diz Jesus veio. Então vamos lá. Isaías 8. Como é, Bruno? Ele está, Bruno, ok. Isaías 8, do 19 ao 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chilreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a Deus, a seu Deus,
a favor dos vivos consultar-se-os, aos mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O que é que Isaías está O dizendo? que é isso aí? aqui? Shiureiam. Shiuleá, né? Gostei da pergunta. Shiuleá, shiuleiam, né? Vê aí, Bruno, vê aí. Não, é invencionismo, é alguma coisa ligada. Vê aí, quem pode ser ágil aí? Vê aí, Cíntia, é com CH, né? Shiuleiam, né? Shiurear, né? Não é assim? Shiurear. Shiurear é o verbo, né? Shiureiam é o tempo do verbo, mas shiurear é com tá, L. Shiurear. Veja aí o que é shiurear. Tá. Então veja bem. Vocês quando a gente vê aí nas novelas, né? Nas reportagens aí desses adivinhos, eles geralmente emitem som, né? O som dos e também ele emitem som com a própria boca, né? É justamente isso aí. Shiurear é emitir sons contínuos, né? Alguma coisa assim, né, Cíntia? Não é isso? Entendeu? Mas valeu, gostei. Mas sempre assim, quando você tiver uma palavra na Bíblia que você não conhece, grife ela, pesquise e bote lá em cima. Tá? Porque alguma vez, algum momento na sua vida, você vai precisar dela, ela está lá escrita lá em cima. Tá certo? Grifa ela, né? Ou grifar, ou circular ela, e vai lá em cima, naquele espaço aí embaixo ou do lado, dependendo do tamanho da sua Bíblia, e bota lá com a sua letrinha, né, com a caneta que perdure aí para toda a vida, porque sempre que você lê aquilo, você vai ter uma dimensão. Isso é aprender, viu, gente? Aprender. Então, aí nós temos o profeta, a ação do profeta Jesus é diferente, porque olha o que o texto aí fala, quando Ilma diz, a gente tem que confrontar. O texto fala, gente, em confrontar. Para você entender ou receber uma palavra de alguém, confronte o que essa pessoa falou para você com a palavra, que é a revelação máxima da nossa vida. O texto fala isso, ou não é? Ele não fala em confronto aí, Ilma? Não fala em confrontar? Confronte com a lei, confronte com a verdade, confronte com a revelação. Então a gente tem que ter cuidado, gente. Moisés estava pesaroso por causa de Israel. Por que ele estava pesaroso? Porque ele sabia o que ele tinha passado. Aquele tempo todo no deserto, e aquele povo demorava, era um povo obstinado a desobedecer, a murmurar. Então, se a gente for lá para frente, Deuteronômio 31, e esse aqui eu vou ler para você, porque para a gente andar mais rápido, 31 do 24 a 29, a gente vai ver o seguinte, o quanto ele estava pesaroso. Então, tendo Moisés, capítulo 31, acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia. Olha lá. Vê o que ele está dizendo aqui. Um pai, quando ele está pesaroso com o filho, né, geralmente o pai conhece as falhas, onde o filho está falhando, né?
Então o pai fica preocupado e geralmente na conversa o pai vai e toca na ferida. Moisés está tocando aqui na ferida. Tomai este livro, porque conheça a tua rebeldia, a tua dura cerviz. Vocês lembram aqui? Eu já falei, a gente já comentou sobre o que é a cerviz. Vocês lembram? Quero ver agora. Está doendo? Então, quem sabe aqui o que é a cerviz da gente? Quero ver agora. Para quem guardou, quem sabe, vou fazer um desenho aqui. Ok? Quem é esse aqui? Por aqui. O que é que vocês acham? É Tony? Pronto, Tony. Ó, a cerviz é esse nervo aqui, ó, que fica nessa dimensão aqui, ó. Gostei do... aqui atrás. Geralmente quando a gente está preocupado, cansado, a gente tem um peso muito grande aqui. A gente fica, né, com isso aqui dolorido, a nuca doendo. Porque, e quando a gente endurece isso aqui, a gente torna ainda muito mais pesaroso para a gente, né? É muito mais duro conviver com essa dor que a gente vive aqui, nessa região. É muito forte isso, né? Olha o que ele diz aqui, é a dura cerviz, pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Vê o que ele diz aqui. Vê como é forte o que Moisés diz aqui. Moisés estava ou não estava pesaroso com esse povo? Moisés era um líder, um estadista, um servo, um legislador. Moisés era um legislador, um servo, um estadista. Com esse povo, como ele não teria amado esse povo ao ponto de estar preocupado com ele? Olha o que ele diz aqui. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Vê que coisa forte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos. Amém? Das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Vê o que ele diz. Ele junta os anciãos, porque vocês lembram que a nação de Israel, ela começou, entendeu aqui o que é cerviz? Murilo, tu viu aqui, Murilo, o que é? No desenho que eu fiz aqui, porque tu está descoberto aqui, tá? Mas eu vou, tudo bem. Vocês lembram como Deus foi pedagógico e organizou a nação? Lembram? Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Aqui estava o tabernáculo, que era um tabernáculo móvel, que era o centro, né, de toda aquela nação, era o coração da nação, e Deus aqui, ó, instituiu aqui, distribuiu as tribos, as 12 tribos, que sempre estavam, 2, 4, 6, 8, 10, 12, eu acho que tem 12 ali, estavam rodeando esse lugar, lugar onde Deus habitava com profusão. E aí, cada tribo dessa, ela levantou os seus oficiais de guerra, a partir de 21 anos, aqueles homens que eram dotados para a guerra, já tinham os seus anciões, que eram os homens mais velhos, a liderança, e Moisés conclama esses homens, para mostrar a eles aqui, ajuntai perante mim todos os anciões das tribos, das vossas tribos, né? E vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunha, tomareis os céus e a terra. Aí ele diz aqui no 29, porque sei que, depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente. E isso aconteceu, vocês vão ver mais à frente com Josué. Corruptamente vos desviarei do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira
com as obras das vossas mãos. Queridos, este homem estava perdidamente pesaroso com o futuro da nação. Mesmo estando ele ali no Monte de Piga, na montanha lá no alto do Piga, né? Piga. Esqueço agora, mas é isso mesmo. Diante daquela imensidão de terra fértil, planícies, montanhas, e Deus dizendo a ele, ali, você só chega até aqui. Né? E ele agora, diante desse povo, ele faz essa promulgação do seu desespero por esse povo. É o que acontece muitas vezes com um pastor, com um líder, que muitas vezes ele se acaba por causa de uma ovelha. Amém? Muitas vezes a gente não entende porque muitos pastores entram em depressão, porque eles se colocam na posição que se colocou Moisés com relação a essa nação que Deus levantou. Então, nós temos aqui um resumo da lei. Nós temos aqui o capítulo 5 e 6, os 10 mandamentos. Depois eu quero voltar a você aqui para uma declaração de amor. Isso aqui eu vou falar no final. Nós temos avisos e exortações do 7 ao 12. Leia aí, Deuteronômio 8, 1, 2. Vamos ver aí. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 2. Guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Uma exortação. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ok? Então aí nós temos nesse resumo da lei, os 10 mandamentos, aí nós temos as avisos e exortação. Também não ouçam os falsos profetas, amém? Lá no capítulo 13. Tony, já tem aí uma resposta? 12. Mas tudo bem, depois a gente, quantos já tem? Conta agora, quantas vezes nesse discurso Moisés, ele falou a palavra guardar? Quantas vezes? A importância que vocês vão ver do capítulo 5, são 22 capítulos, esse discurso de Moisés. 22 capítulos. E a gente tem uma dimensão de tempo, eu já trouxe até aqui, me parece que foi 1 mês, 2 meses, né? Praticamente, esse tempo. Depois tu verifica para mim, na Bíblia que tem aí de estudo, que tem um tempo em que ocorreu esse processo, de 1 a 2 meses. Você vê aí. Não foi? 2 meses, tá? Obrigado, Bruno. Os 3 discursos. 2 meses ele passou discursando para a nação. Até o capítulo 12, do 5 ao 12, 19 vezes, né? Fora mais à frente ao 26, Moisés, ele fala sobre guardar. Amém? Então, aí, também no resumo da lei aqui, ele fala de leis cerimoniais, capítulo 14 a 17. Também ele traz um futuro rei e um futuro profeta, né? Capítulo 17, 18, versículo 15 e 16. Deus não falaria mais face a face com o homem. O que é que acontece hoje? Hoje, faz de conta que nós estamos hoje ouvindo Moisés falar conosco, ok? Aqui, vamos fazer aqui uma ilustração, tá? Aqui é o povo, todo o povo, ok? Aqui nós temos a montanha lá, né, o local onde Moisés podia estar. E aqui nós temos Moisés. Olha Moisés aqui.
Moisés. Aí como é que ocorria essa dimensão de Deus? Eu posso até fazer assim, ó, porque é muita gente. Gente, é uma nação muito grande aqui. Aqui fala-se em, não quero nem dizer números, mas pense numa dimensão grande de nação que foi esse povo levantado. Aí Moisés, como é que acontecia a interação de Deus com esse povo? Alguém pode falar alguma coisa aí para mim? Como era que? Sim, era através de Moisés. Mas a isso a gente pode chamar de quê? Governo. Quem completa? Isso, é um governo teocrático que Deus, ele agia diretamente com Moisés. E através de Moisés adentrava junto à população, a nação. Então esse tempo, a partir de agora, quando Moisés morre, com quantos anos? Quantos anos? 120 anos. Meu avô está bem perto, já está com 106. Não acredito que não chega a 120, não. 43.000. Olha, 43 mil, meu avô está com 33 mil agora. Você tem anotado, eu lembro. Lá atrás, nas primeiras aulas. Aí quando Moisés morre, quem é que entra? Quem é que vai entrar? Josué. Só que agora o governo é diferente, não vai ser mais Deus tratando com Josué. Aí vai entrar uma pessoa aí aparece o profeta realmente, né? Vai aparecer o profeta. E o profeta, parece que é Eliezer, né? Parece que é, né? Quem pode me ajudar aí? Eu não estou lembrado aqui de cabeça, mas é Eliezer. Vai aparecer aqui, ele aqui. Jordão, os espias, é isso mesmo. Tirado, Páscoa. Alguém aí vai me ajudar aí, tá? É isso mesmo, está aqui. A gente vai encontrar aqui. Daqui a pouco alguém me mostra aí, tá? Mas é isso. Então, aí o que é que a gente define aqui? Que Deus mudou a forma de governo. Deus mudou a forma de governo. Com Josué, Deus vai falar com o profeta e o profeta com Josué, e aí? Ok? E também, finalizando esse resumo da lei, ele promulga no capítulo 19 ao 26 as leis civis. Por que leis civis? Como esse povo vivia antes como escravo? Desordenadamente. Não havia respeito um com o outro. Não havia a questão da família instituída. Não havia as leis de convivência social. Não havia o cuidado com o saneamento, com a saúde. Então esse povo vivia de uma forma totalmente contrária à prerrogativa organizada de Deus, que Deus é um Deus organizado. Então aí aparecem as leis civis. Aí vem duas perguntas aqui. Qual o desejo de Deus para com o seu povo? Qual o desejo de Deus para com o seu povo? Vamos ver que desejo é esse. Abra aí, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, e leia para mim. Olha aí o desejo de Deus para o seu povo. Versículo 29. Aleluia. Quero ouvir a voz de André ali. Voz doce. Fala aí, André. Capítulo 5, versículo 29. Depois eu quero ver jacaré. Por que jacaré? Olha o peito ali, olha. Viu jacaré? Toda vez eu esqueço o nome dele, rapaz. Elton. Obrigado, Elton, por ter vindo.
Vamos lá. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus Vê pra aí, mandamentos gente. todos Vê pra aí. os Tá vendo, dias, Cíntia? para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja bem, a dimensão do que Deus quer para a minha vida e para a tua, cara. Preste atenção, ô garoto, ô garota, ô amado, ô amada. Fala, Murilo, tu quer falar? Bota o microfone aqui para Murilo, por favor. Tem uma pergunta, uma dúvida. Os 10 mandamentos eram leis civis ou uma ordenância? Os 10 mandamentos de Deus, porque você falou que depois Deus criou uma lei civil para o povo. Mas os 10 mandamentos, ele entra como? Como ordenância ou ele também agloba? Se você olhar bem os 10 mandamentos e as leis, porque são 600, vou apagar aqui, viu? Vou apagar aqui, uma pergunta muito boa, interessante aqui, ó. São 6, a Torá, ela tem 613 normativas de lei, tá? Que os judeus, eles guardam isso aí de uma forma muito contundente. Agora, se você olhar, Murilo, dentro da sua prerrogativa, da sua pergunta, se você olhar os 10 mandamentos, né? Como o próprio nome diz, mandamento é uma ordenança. Todas essas leis estão linkadas dentro dele. Todas essas leis, as prerrogativas dessas leis aqui, dessas leis civis, elas estão em consonância com o que diz os 10 mandamentos. Entendeu? Então, 10 mandamentos, a palavra está dizendo, são mandamentos, são prerrogativas de contundência de Deus. As leis, elas foram implementadas, por quê? Para poder nortear a convivência diária das pessoas. Imagine vocês como seria as nossas vidas hoje se nós não tivéssemos as leis de convivência social. Como seria? Me diga. Como seria? Você ir para o metrô, tem uma faixa amarela lá que indica que você não pode estar passado ali e o pessoal ainda passa. Como seria a bagunça? Como seria você procurar um local para estacionar, né? E a bagunça, por exemplo, tem países aí que parece que não existe lei contra a sonoridade no som, né? Porque se você assistir um vídeo lá de como é o trânsito na Índia, o pessoal dirige para cada quilômetro de buzina 15 vezes. Se você escutar mesmo uma filmagem da situação lá da Índia, você vai ver que é buzinando direto, não é um desordem total. Então, mas por quê? Porque eu tenho que entender, Murilo, que o meu direito começa quando termina do outro. E se você olhar, todas essas prerrogativas dessas leis sociais, elas estão inseridas, elas convergem, uma converge os mandamentos para as leis e as leis para os mandamentos. Tudo está linkado e direcionado para essa convivência racional. Porque da forma que a gente vive hoje, tá, tem animais que dentro da sociedade que ele vive, dentro da irracionalidade deles, ele vive muito mais de uma forma correta do que a gente. Aí um exemplo, as formigas. Os animais que quando praticam o sexo, eles praticam só quando estão no cio. Convivem o tempo todo. Mas só praticam quando aparece aquele momento do corpo. E como é que a gente vive hoje na sociedade? Entendeu? Não sei se lhe respondi a contento, mas eu acho assim. Eu acho que todas as leis civis aqui, elas são direcionadas, elas convergem, assim como converge também na direção contrária os 10 mandamentos para elas. Ok?
Como discernir se o profeta é de Deus? Por que a gente tem que entender isso? Deus tem um desejo, está claro aqui, né? E é uma forma muito objetiva e direta que Deus fala, né? Eu vou ler novamente, né? Que diz assim: quem dera que eles estivessem ou tivessem tal coração. Que coração é esse que ele fala? Aqui, acho que o 28, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Mas é esse coração que ele fala aqui, ó, é um coração que guarda, é um coração que ouve. Como, minha filha? Disposto a obedecer. Disposto a obedecer. Muito bem, diaconisa Cíntia. Disposto a obedecer. E aí, quando a gente está disposto a obedecer, a gente vai seguir aqueles profetas, porque hoje tem muitos profetas, cada um de nós somos profetas. Você está aqui estudando para exercer a sua função de profeta. Profeta é aquele que leva as boas novas, aquele que transmite a palavra, que promulga a palavra. Amém? E cada um de nós é um profeta. Só basta exercer, só basta guardar esse mandamento, aprender, viver, conviver com ele, para poder disseminar. Mas muitas vezes acontece ou por falta de experiência, ou por falta de conhecimento, ou por maldade. Alguns profetas usam-se do púlpito para proferir palavras indevidas. E aí, cabe a cada um de nós ter o cuidado. Amém? Então, como discernir se o profeta é de Deus? Capítulo 13 de Deuteronômio, versículo 2. Eu quero ouvir de vocês. Por favor. Leia do primeiro aí. Quando o profeta, eu vou ler aqui. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. Xixiliar, né? Xixiliar, né? Como é o nome da palavra lá? É um sinal, viu? Um ruído, né? Aquela coisa do... Olha lá. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e servamo-los. Olha só, olha o direcionamento que quando o profeta vai dizer, é quando ele lhe chamar para adorar outro Deus que não seja o nosso Deus, meu irmão. Adorar ele. Porque tem pessoas, né, que se dizem Deus e se acham Deus, e professam isso e querem inculcar na cabeça da gente. E a gente tem que ter o discernimento, que não tem homem na face da terra que tem essa condição. Todos somos pecadores. É importante entender isso. Então, discernir se o profeta é de Deus. Está aí, capítulo 13 de Deuteronômio, versículo 2. Quando ele levar você a adorar outro Deus que não seja o Deus da nossa criação. Amém? Então, há um conserto aí, há um conserto. A salvação de Israel era uma dádiva de Deus concedida consoante o compromisso de Deus, segundo o conceito firmado de que ele adotaria Israel como seus filhos e filhas, a fim de cuidar deles e abençoá-los para que tivessem vida longa na terra que Deus lhe dera. Vamos ver aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículo 40. Aleluia. O que é que diz aqui? Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, para que prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te deu, te dá para todo sempre. Só uma observação aqui, pastor. É quando ele fala de abençoar a tua geração, a Bíblia fala que quando é abençoar a geração, é até 1000 gerações. Quando 1000 gerações. E quando se fala em
em maldição, são até 4 gerações que são amaldiçoadas. Aí eu quero fazer uma pergunta a você. Dentro da Bíblia, qual o número que representa uma geração? Eu escutei alguém falar um número aí. Quem foi que falou aí? Eu escutei. Hã? É 4? Não, é 40. 40 anos. É que, biblicamente, 12, 7 é o número da perfeição, 12 é o número que representa governo, e 40 representa, na Bíblia, geração. Eu já estou na minha segunda geração, já passei dos 40. Ainda estou no ENTA, né? Entrei no ENTA, já estou com quase 60, está bem pertinho já. Mas eu já estou aqui, a Júlia já é a minha primeira geração. Bia, Beatriz e Heitor já é a minha segunda geração. Amém? Então, esse entendimento aí, ó. Quando você falou 1000 gerações, veja a dimensão do amor de Deus em relação a gente, quando, por exemplo, eu estou aqui, pronto, eu vejo o casal aqui, Andreli e Elton, não é isso? Acertei! Elton. Eles estão se formatando uma família. Desse matrimônio vai se formar uma geração, vai se formar uma nova geração. E quando sair essa nova geração, dela também vai se formatar outra geração. Então, o cuidado de Deus é isso, é que esse casal convivendo com Deus de uma forma nítida, entendendo, guardando esses preceitos legais, né? Ouvindo, cumprindo e exercendo e vivendo, vai trazer uma saúde física, mental, emocional, financeira para os filhos. Quando a gente entende isso, cara, a gente indica e quando a gente olha para os nossos filhos, a gente entende qual é o valor que eu estou dando hoje para o meu filho. O que é que eu estou gerando na vida dele sem ele saber. Porque quando a gente vive uma vida fora dos preceitos de Deus, os filhos vivem situações na vida deles que eles estão vivendo pela maldição que a gente está trazendo. E que muitas vezes a gente é que está levando eles a uma derrota. Você vê como é inteligente, né? Como Deus é pedagógico, gente. Amém? Então, 4:40 fala aqui, ó, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. É muito forte isso. O concerto também, ele traz uma perspectiva de gratidão. Em grato reconhecimento, Israel deveria aceitar Deus como seu Senhor para adorá-lo, amá-lo, honrá-lo e obedecer-lhe com fé viva. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se há uma impossibilidade de Deus agir, né? Deus é o Deus do impossível, né? Mas se há uma impossibilidade para Deus, é a questão da nossa dimensão com Ele de fé. Onde é que está a nossa dimensão de fé com Deus? Quer que algo seja impossível de Deus na sua vida? Não exerça a sua fé. Amém? Aleluia. Então, agora nós vamos ver aqui a base para o que Moisés estava falando sobre o concerto. Amém? E o concerto aqui, viu? É com C, né? Porque nós temos concerto com S, né? Que é aquele concerto que eu estou lá com a minha bike, aí quebra a corrente, ou então fura um pneu, aí eu vou lá. Quando eu morava ali no Inês Andreasa, eu ia nem... Como era o nome dele, irmã? Madruga. Era um senhor que ainda hoje tem lá uma lojinha lá, bem legal. Aí Lucas aprendendo a andar de bicicleta e tal. A gente levava lá, era uma alegria. Aí ele consertava o pneu. Ali é um conserto com S, mas aqui é um conserto com C. É bom também, né? Lembrar disso, quando estiver fazendo uma redação. Amém?
Conserto com S é alguma coisa de manutenção, reparo. Com C é conserto de postura, modificar uma postura. Amém? Então, Moisés leva essa perspectiva, ele falava sobre isso. Então, o Senhor, nosso Deus, a fez conosco o concerto em Horebe, conforme capítulo 5, versículo 2. Êxodo 19, 5 fala que agora pôs-se diligentemente. Eita, essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. Êxodo 19, 5. Tem alguém aí que tem isso, que tem alguém aí, eu estou apontando aí. Tem alguém com isso gravado na Bíblia, tem ou não tem? Tem ou não tem? Não estou lembrando sequer não, longe aqui. Mas tem ou não tem? Tem. Vocês são o meu elenco. Meu elenco aqui. Tem ou não tem? Onde é que está isso, Bruno? E você lembra dele? Desse estatuto aí? Desse estandarte que você deve colocar nos portais da sua casa, lá onde você vai se pentear. Desculpa aí, tá? Se pentear para vir à igreja do Senhor, todo bonito. Qual é? O que é que tem escrito lá? Êxodo 19, 5. Que nós somos propriedade peculiar de Deus. Olha lá. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto. Está em 1 Pedro também. 2,9. Alguém abre aí 1 Pedro 2,9 para a gente ler? O conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Preste atenção, gente, como Deus fala isso. Acho lindo. A Bíblia, dá vontade até de, não dá vontade de parar não, gente. Eu vibro com isso aí, peculiar. O que é que vocês entendem por essa palavra? Bora, quero ver agora, bora. Terminou, foi? Terminou a pesquisa? Terminou não, está em que capítulo? No 15 ainda faltam quanto? 11 capítulos. Aí vê bem, o que é que vocês entendem por peculiar? Vamos lá, eu gosto assim, de fazer aula bem peculiar. O que é que vocês acham que é peculiar, gente? Exclusivo, né? Peculiar. Vai, vagueia aí, Eduardo, vai, meu maestro, nosso maestro. Vai, eu estou aqui dentro do meu maestro, meus amados, aqui específico, né? Eu acho que é. Único. Por aí. Né? Único, né? Isso. Aí como é que Deus diz isso? Se todo o universo é dele, não é uma redundância, não. Não é uma a gente não tem quem estudou aqui figuras de linguagem, quando a gente é redundante, é chamado de quê? Pleonasmo, é? Não. Alguém me responda aí agora, pesquise. Pesquisa aí, que eu quero dizer que Deus aqui, ele foi superlativo, né? Tem outra palavra aí. Ele fez uma redundância aí, Deus foi redundante. É quando Jesus diz, na verdade te digo. Olha, quando você lê isso na Bíblia, presta atenção no que está escrito. Porque ali é uma coisa que Jesus está levantando. Ei, Cleonildo, na verdade te digo. Então ele está dizendo assim, presta atenção nisso aí que eu estou dizendo. Pleonasmo, meu filho? Ou de alguém, né? Aí quando Deus disse, aí o texto no final diz assim, minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É o que ele está dizendo. Tudo que eu criei é meu. Embora toda a terra seja minha. Aí Deus pega um povo que está num local e diz, mas você é o meu projeto peculiar. Isso é muito forte, gente. Conserto. Capítulo 4, versículo 23, diz assim, guardai-vos de que vos esqueçais dos concertos do nosso Senhor, vosso Deus, aguardai-vos. Olha aí, Tony, olha aí, que está aí na sua Bíblia, 4:23, está lá, guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu.
Gente, eu tenho aprendido tanto com relação a essa... Porque a gente tem endeusado tanta coisa na nossa vida. Nossas propriedades, um carro, uma casa, a gente tem endeusado, tem colocado, né, tanta coisa. E Deus tem me mostrado, sabe, ultimamente, muitas situações. Eu mesmo posso dizer a vocês aqui, meu filho está aí, a camisa aí do clube, eu fiz modificar a visão que ele tinha antes, mudou para essa aí, não vou falar aqui qual é, antes, mas mudou por causa da minha direção. Então ele está em obediência. Amém? Mas eu era fanático, mas eu quebrei isso aí na minha vida. Escuto, acompanho, mas como antes, aí minha esposa está aí prova, como eu era quando eu vivia na dimensão do futebol. Amor, quando a gente namorava, foi mesmo. Foi várias vezes para jogos comigo sem querer. Horrível, né, amor? Mas hoje a gente assiste junto, aí vale a pena. Ei, tu sozinho, né, amor? É isso, gente. Porque a gente tirou o direito de alguma coisa superior para algo inferior. Deus está dizendo isso aqui. Né, amor? É linda. É linda essa mulher. Glória a Deus por tudo, tá? Então, conserto. Ele lembra aqui. O que é conserto? Aí, recai naquela questão do dicionário, né? Gente, se tem uma coisa que deveria andar com a gente dentro do carro, era um dicionário. Se você fizer isso que eu estou dizendo aqui para você, quando você encontrar uma palavra de xixiriar, né? Xixi, não é xixi não, gente. É xixoriar, né? Xixiro, eita, né? Aí você grifa lá e bota lá em cima. Gente, você nunca vai esquecer. Você começa a pautar sua mente de palavras. Isso é bom para a nossa mente, gente. Leitura vai levar você a nunca passar por mal de Alzheimer. Concorda comigo? Quem movimenta a mente lendo entendeu? Aí a gente fica preso a um celular, fica preso. Gente, e quando você faz isso, escola bíblica é para isso. Escola bíblica é para isso, é para nortear você para um caminho melhor. Doido e besta é aquele que não vem, que não acompanha. Desculpa a expressão, doido e besta. Bestalhado, não é besta de besta fera, não, é bestalhado. Fica aí preso as coisas do mundo. Vem para cá, meu irmão, vem conhecer aqui. Aqui não tem. Aqui a gente. Agora eu quero saber, né? Peculiar você já sabe, né? O pessoal que participa da aula de liderança sabe o que é que significa isso aqui, ó. Não sabe? Sabe, não sabe? Não, o Pinico esqueça. Pelo amor de Deus, olha, eu vou dizer a vocês uma coisa, eu não dormi bem depois daquele dia, daquela noite. Eu não dormi. É uma coisa aqui, viu, amado? Você que está nos assistindo aí, né? Não sei que hora, de manhã, de tarde ou à noite, que Deus te abençoe, obrigado por estar assistindo essa aula, mas é que assim, a dinâmica. Eu não dormi bem depois daquele dia. Porque eu trouxe uma coisa bem peculiar, mas engraçada tal. Mas é porque no meio da gente vai ter sempre alguém que critica. E eu fiquei pensando naquilo. Crítica. No meio, vai ter sempre. E eu fiquei com aquilo, meu Deus, eu trazer uma coisa tão assim peculiar, ai, uma coisa tão peculiar. Mas eu digo, não, eu não posso mudar o meu jeito de ser. Depois eu comecei a raciocinar. Eu não vou mudar o meu jeito de ser, não. Eu sou assim mesmo, eu sou expansivo. Porque eu acho que uma aula, ela tem que ser dinâmica. E a participação de vocês comigo me leva a essa interlúdio aí, essa situação da gente vibrar tanto que... Mas eu confesso a você que eu não fiquei feliz. E aquilo me incomodou. Amém? E eu digo a vocês que não vai acontecer mais.
Amém? Não vai acontecer mais. Mas aqui, quando eu digo dicionário, é que você comece a pavimentar a sua mente com palavras novas. Você, quando escrever um texto aí nas suas andanças, aí nas suas comunicações, escreva a palavra correta, não escreva a palavra abreviada, porque você vai colocar na sua cabeça. Você, quando for fazer uma redação, ou um texto profissional, um documento profissional, um e-mail, você está atirando no seu próprio pé. Dicionário, o que é dicionário? É a combinação, acordo, concerto. Não é uma lei. Presta atenção aqui, não é uma lei. Lucas, vê aqui, eu bati aqui na lente, vê se ela está fora aqui. Mas um pacto normativo entre pessoas. Eu bati aqui. Um dicionário, não é uma lei. É um pacto normativo, é uma norma. Porque eu posso dizer a você, o que é organizar? Você pode pensar que a palavra organizar, do seu modo de ver. Não, eu não aceito que está no dicionário, então é um pacto. Não é uma normativa. Agora, se você for fazer uma redação para um Enem e colocar que organização diferente da realidade, você está cortado. Tá? Então, nesse caso, com o povo de Deus, os cristãos, é a norma, aqui é diferente. Essa combinação, esse concerto aqui, tá? A palavra concerto aqui é uma norma. Amém? Ou base. É a lei, é a própria lei. Então, se Deus acabar com o objetivo, com a norma base do seu acordo, como saberá se a outra parte, que somos nós, está cumprindo o acordo? Isso é questão moral. De novo aqui, Lucas, bati de novo. É uma questão moral. Aí, isso aqui está linkado. Veja o que eu vou dizer a você, que isso é muito sério. Viu? Está muito linkado. Moré, para quem não sabe, é professor em hebraico, tá? Nós somos aqui, desculpa aqueles que eu botei e não expliquei. Moré, em hebraico, quer dizer professor. E eu quero dizer a você que aqui não existe professor. Existe aluno tão quanto você, tá? Aí, o que acontece aqui? Tem uma palavra que norteia a nossa vida. Irmã Carmen, diaconisa Carmen, a mulher serva de Deus, que é a palavra ok? Caráter. Isso é uma prerrogativa moral da nossa estruturação mental, da nossa cognição, da nossa inteligência, tá? E isso só tem para os racionais. Um animal, eu acho lindo, eu tenho um vídeo que eu vou colocar hoje, assim que eu sair daqui, uma vai dirigindo para mim, né? Minha chofé ali, linda, e eu estou cada dia mais confiante nela dirigindo. Estou mesmo, estou dormindo. Antes, no início, eu não dormia não, né, filha? Peraí, filha. Ela dirigindo e eu com o pé ali, como se eu tivesse com um freio ali, né? Eu chegava em casa com os tendões tudo duro, doendo. Logo no início, faz tempo. Mas hoje, eu relaxo. Hoje eu relaxo, porque está dirigindo muito bem. Fantástica. Mais tarde somos nós, tá? A questão aqui é moral, isso aqui está na moral. Imagina aqui, quando a gente fala aqui de Deus, a concepção de Deus, porque a gente na dimensão nossa aqui, posso fazer algo totalmente que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, gente. É muito forte isso aqui. Aí eu li uma frase num livro que dizia, veja bem que frase forte, viu? E é para a gente assim, se imaginar dentro dela. Caráter é aquilo que a gente vive quando estamos sozinhos, quando ninguém nos vê. É muito forte isso, não? A mesma coisa está aqui, ó. Gente, a Bíblia, ela é muito
contundente. A Bíblia fala, se você, eu sempre digo aqui que a Bíblia é o jornal diário de Pernambuco de hoje. Eu lembro aqui, eu já falei para vocês que lá atrás, na minha tenra infância, meu pai, eu era, dentre os 10 filhos que existiam na casa, eu era o buchudinho, que todo domingo ia comprar o jornal. E o jornal, irmãos, dia de domingo, aqui, ó, era da grossura dessa apostila aqui. Porque era mais classificado do que notícia. E eu saía com o jornal, cuidado, chegava em casa, meu pai lia. À tarde o jornal já estava servindo para outras coisas. E olha que naquele tempo o papel higiênico não era tão usado não, né? Amém? Já estava sendo usado para outras coisas. Embrulhar, a gente vendia galinha, né? Por isso que eu tinha um apelido lá, Nildinho das Galinhas. Jovem, tem uma mão toda marcada aqui, porque matava a galinha. Tá? História da minha vida, que eu guardo com tanto amor, passo para vocês. Tá? Histórias vividas, irmã Carmen. Amém? Mas ali, ó, quando estava à tarde, no outro dia o jornal já não servia para nada. Hoje a Bíblia, escrita há mais de 2000 anos, né? Muito mais de 2000 anos. Uma história aí de 6.000 anos, sei lá. Agora a cabeça foi embora em números. Já alguém pode até pesquisar aí para me dizer aqui, para que isso grave aqui na minha cabeça, que não ficou gravado. Amém? Eu quero uma resposta aí. Me dê aí. Do tempo aí. Porque eu sou real. Eu não faço arrudeio, não. Quando está na minha cabeça, eu sei, eu falo. Quando não tem, eu digo que esqueci, que eu já estudei. Mas minha cabeça não é também a cabeça de Bruno, nem de Tony, né? Mas é isso. Olha lá, moral, caráter. Se Deus acabar com o objeto, que é a norma, que é a base da lei, do seu acordo, como saberá se a outra parte, que somos nós, está cumprindo o acordo? O nosso caráter, gente. Amém? Qual legislador executará a sentença se não possuir uma lei reguladora? Como é que vivia o povo antes como escravo? Não existia lei. Todo mundo fazia o que queria. Não existia prerrogativa. Entendeu? Aí quando lança-se os 10 mandamentos, começa-se aí a ter uma direção. Deus não poderia levantar uma nação sem ter uma prerrogativa de comportamento. Então, quando o legislador executará, qual legislador vai executar uma sentença se não possuir uma lei definitiva, reguladora? Quando Deus julgar o mundo, vamos ver aí João 12, 47, Atos 17, 31, o fará através desta lei, conforme Tiago 2,12. Vamos lá, vamos abrir aí, gente. Estamos chegando já no final da primeira parte desse discurso, que vai ser longo, eu acho que vai ser umas 3 aulas ou mais aqui. Aleluia, glória a Deus. Estou perdendo a voz, ainda bem que há microfone. E Jesus, gente, como é que Jesus falava tanto a tantas multidões, e todo mundo escutava ele, sem amplificador, sem microfone? Não é demais isso? Aí Jesus usava a prerrogativa de conhecer a natureza, como ele próprio é a natureza. Aí ele pedia: Pedro, pega o barco, vamos para as águas. E dali ele falava para o povo, né? Porque o vento vinha e levava a voz dele para o povo. Isso é lindo demais, gente. Como Jesus é pedagógico, não? Vamos lá, leia aí, João 12, 47, Atos 17, 31 e Tiago 2, 12. Vamos lá. João 12, 47. Olha que voz, vamos lá, a voz da locutora de rádio FM, Soneli. Vamos lá, irmã Soneli. Bora. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém. Jesus falando, veja aí, quando Deus julgar o mundo, João 12, 47, né? Atos 17, 31, isso era Jesus na época, ele veio como Salvador, viu? Jesus falando à época como Salvador. Agora na segunda vinda ele vem como
juiz. Aí, meu irmão, não tem prerrogativa não. Enquanto ele estava dizendo isso aí, ele estava vivendo pela graça, dizendo para você, há tempo de você se reconciliar comigo. Amém? Atos 17, 31. Seja bem-vinda, minha irmã. Atos 17, 31. Eita. Tiago. Meio de um varão que... Cadê? Espera aí. Júlia não está aqui, ó, fazendo papel de mascotinha ali, ó. É o 17:31. 17:31. Atos 17:31. Ah, então eu estava lendo certo. Filha, acho que aquelas palavras que eu coloquei deixou você muito emocionada. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Está vendo aí? Olha aí, que Paulo está dizendo aí, é muito, muito infusivamente aí a pessoa de Jesus. Que há o tempo em que ele esteve aqui, como Messias, ele era aquele que estava trazendo a salvação. E agora, o próprio Paulo está dizendo aqui, ó, ele quando vir, meu irmão, ele vem para julgar. Vamos ver aí, Tiago 2,12, o microfone ali para André Lee. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai e como procedei. Então, aquilo que a gente prega, a gente tem que viver, gente. Tiago é bem específico aí, tá? Amém? Viver aquilo que prega. Aleluia? Vamos lá? Vou finalizar agora a aula aqui nessa perspectiva para a gente adentrar, né? Vamos lá. Eu acho que eu voltei, voltei. Mas é lindo esse cara. Vamos lá. E qual é o conserto para nós hoje? Conserto estabelecido por Deus para aquela nação que Ele levantou, está ali e hoje. Qual é o conserto? Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 3, abre aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3. Esses dois livros de Coríntios são muito bacanas, viu, gente? Bacana. Paulo, 2 Coríntios. A partir do versículo 1, está aqui, tá? Eu vou ler aqui para vocês. A excelência do ministério da nova aliança. Nós estamos vivendo hoje uma nova aliança, né? O novo concerto. Aí o que é que Paulo nos ensina aqui? Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ele faz a pergunta, na verdade, começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós outros ou de vós? Aí vai capítulo 2. Vós sois a nossa carta. Preste atenção. Gente, nós podemos ser a carta. Nós podemos ser o espelho que a sociedade precisa. Nós podemos ser esse justo que viverá pela fé. O justo que vai modificar a situação nacional hoje que a gente vive. A situação da própria igreja. Olha lá. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E o terceiro, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do nosso coração. Então, quando o Moisés ele fala em guardar, aprender, fechar o cadeado do coração daquilo que você estudou e não deixar o inimigo tirar do seu coração. Ele está dizendo isso. A tábua de pedra foi transformada em tábua de carne. O meu coração e o teu,
é o centro da vontade de Deus. Amém? Versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É muito forte, até porque, gente, a própria palavra diz que a carne é fraca, né? Então, muitas vezes a gente acha que está num nível de espiritualidade, algum nível de... E muitas vezes a gente não está, a gente precisa descer mais, precisa correr mais para os braços do Pai. Aleluia. O 6 diz, a qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus tem um trabalho aí que foi feito, né? Na turma de liderança, de líderes, que trazer uma redação aí sobre João 17. Quando Jesus ali está no seu momento crucial, se despedindo, sabendo que viria o seu momento de morte, tortura, dor, morte, sacrifício, e ele ora por ele. Jesus, Deus orando por ele, gente, compreendendo ele como um homem, amém, que iria passar por dores. Atrás, antes ele passa por suar sangue, que é a hematidrose que a gente falou aqui na aula passada. E ele ora por ele ora pelos discípulos, ele ora por nós, pelos futuros crentes e irmãos que virão após a sua morte e ressurreição. Mas ele sabia, e ele já tinha dito para os discípulos, que eu vou deixar o Consolador, o Paracleto, aquele que vai estar com vocês, não fisicamente, mas espiritualmente, que é o Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui, ó, o Espírito vai vivificar, vai nos ajudar, Benjamin, isso, com essa garra que você tem aí, entendeu? Ora, se o ministério da morte, gravado com letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Por quê? Porque Moisés, quando saía da transfiguração, ninguém conseguia olhar e ver a sua face, porque ele saía transformado, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. É por isso que a gente pode chegar a um nível, e Deus quer que isso aconteça, irmãos, a gente chegar ao nível de glória, tão glória, a gente viver esse momento de completude com Deus, mas a gente vai passar pelo desvanecimento, porque a gente está no mundo, nós somos forasteiros. Então, esse desvanecimento, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excedente em glória é o ministério da justiça. Agora, esse ministério da justiça, quer dizer bem claro e alto bom som aqui, não é nosso. O ministério da justiça é de Deus, o nosso ministério é de reconciliação. Nós estamos aqui para reconciliar-nos uns com os outros, amar, ajudar o outro que está em caminho de perdição. Nós não temos aqui nenhuma prerrogativa de Deus de julgar ninguém. Por isso que o texto diz aqui, o ministério da justiça está com ele. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Olha que palavra, uma glória inexcedível. Vê aí para mim essa palavra aí, tem alguma tradução aí que fala diferentemente, né? Inexcedível, veja aí para mim, inexcedível, insuperável, inexcedível, olha aí, cedível com L no final, inexcedível. Olha, mais uma palavra para você grifar na sua Bíblia e colocar lá em cima, como uma resposta, que não pode ser superada, amém? Que não pode ser ultrapassada,
essa glória pode ser vencida, aleluia, etimologicamente falando, né, meu filho? Significa isso, e a escola bíblica é para isso. Capítulo 3, versículo 11 de 2 Coríntios, porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Muito mais glorioso é o que permanece, é aquilo que nós guardamos de entendimento da palavra e vivemos com ela, não debaixo do braço, mas dentro do coração. Tendo, pois, capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 12, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Quando essa esperança invade o nosso coração, quando nós começamos a vivê-la de forma contundente, nós ganhamos um dunamis. Nós passamos a ter um catalisador na nossa vida, dunamis, com 2 I, M, dunamis, é um catalisador na nossa vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 13, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel desvanecia, para que os filhos de Israel, versículo 13, cadê ele aqui? Então, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ele trazia um véu, porque ele sabia que aquilo era temporário. Vê o cuidado de Moisés com o povo. Ele trazia um véu, irmão. Quando ele estava ali diante da face de Deus, ele não via Deus, mas Deus se prefigurava a ele, né, numa sarça, ali ele vinha, ele saía daquele momento da transfiguração com um véu, porque ele entendia que a população que ele estava tratando, ajudando Deus a tratar, não podia ver e entender isso agora, porque isso vai ser entendido agora na segunda aliança. Aleluia. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 14, mas o entendimento lhes ficou endurecido. Dura, como é o nome? Dura, cerviz, olha aí, coração duro, coração de pedra, dura cerviz. É cerviz com C ou com S? Se eu estiver errado, me corrija. Dura cerviz, vê aí, gente. Se eu escrevi errado, né? É com S? Cerviz. Veja, eu vou deixar em branco ali. Amém? Dura cerviz. Mas o entendimento lhe ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, olha lá, até o dia de hoje, escrito lá, até agora, hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo. Pronto, então errei 2 vezes. Não, acertei e errei, né? Cerviz. Acertei e errei. Então, 50%, né? Amém? Amém? Não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. O quê? Em Cristo a velha aliança é abolida. Versículo 15, sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando o judeu lê a Torá, eles ainda estão vivendo essa negritude desse entendimento, porque uma grande parte ainda dos judeus não acreditam em Jesus, o Messias, e ainda estão sob efeito desse véu. Você ia falar alguma coisa, Tony? É com C. Amém? Contudo, versículo 16, estamos já terminando. Convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Você que está aqui, meu irmão, vivendo essa manhã maravilhosa, nessa BD, o véu já foi tirado da sua frente. Você já entende Jesus. Agora a gente só precisa conviver com
com essa lei no nosso coração, inserida, presa. Não devemos dar margem a outra condição que o inimigo venha tirá-la do nosso coração. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você é livre quando guarda os preceitos de Deus no seu coração. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho agora do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como Espírito do Senhor. Nós temos que ser esse refletor aí, essa luminária aí, grande, que vai trazer luz às trevas que está aí fora. Gente, não adianta de nada as prefeituras colocar luz de LED aí, a escuridão existe sempre. O mundo está em escuridão. Amém? Eu quero dizer para você que você é muito mais luz do que o LED aí. Tá aí, que essa luz está aqui. Cada um de vocês aqui são. Então a gente tem que resplandecer isso. E viver uma vida sendo transformado todo dia, cada momento. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que olhar para a lei. A gente tem que tirar os olhos daquilo que a gente quer fazer e dizer, meu Deus, eu não posso fazer isso. Aleluia. Aleluia. Conceito para nós hoje. Aqui eu quero dizer a você que Paulo jamais financia a abolição de 39 livros da Bíblia. Paulo realmente se refere à lei moral escrita em tábuas de pedra, porque ela era o único instrumento que Deus tinha e tem para revelar o pecado. Paulo deixa claro o que foi abolido é o velho concerto e não o Velho Testamento. Amém? Pode ter pensado aí, pastor está dizendo aí que Paulo aboliu. Não, o velho concerto. Amém? E a gente termina hoje agora, trazendo para você essa perspectiva que, se for bom, seria que eu tivesse com ela aqui no slide. Eu vou falar aqui, mas na próxima aula eu vou começar por ela. Eu vou colocá-la aqui, tá? O velho, o que é o velho e o novo? O velho, versículo 7 aqui, fala de ministério de morte. O novo, no versículo 8, diz ministério do Espírito. O que era velho, no versículo 9, ministério da condenação. O que é novo, versículo 9, ministério da justiça. O que é velho, no versículo 6, letra que mata. E o que é novo no Espírito, novo, no versículo 6, Espírito que vivifica. O que é velho, no versículo 14, foi abolido. O que é novo, no versículo 11, permanece. O que é velho, no versículo 10, em glória. O que é novo, no versículo 10, em excelência e glória. Então, que você, nesta manhã, possa sair daqui convicto de que Deus tem uma lei. Deus tem um pensamento que nós guardemos essa lei. E que nós vivamos essa lei, dia após dia, hora após hora, minuto a minuto, segundo a segundo na nossa vida, para que nós possamos ser essa luz, que vai transformar as pessoas que convivem com nós, e que vão olhar para nós e vão dizer, ali vai uma jovem, ali vai um jovem, ali vai um senhor, ali vai uma senhora, que a gente pode dizer, ali é um jovem, ali é uma senhora, ali é um idoso, que glorifica o nome de Deus, amém? Vamos ficar de pé. Lucas, um louvor aí, por favor. Aleluia. Aumenta aí, por favor. Escuta esse louvor. Oh Jesus, vem tomar-nos nos teus braços, Pai, e nos levar para o teu quarto de escuta, Jesus. Aleluia. Meu Jesus, canta comigo. Me leva para perto de ti. Sim, Deus. Leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, Aleluia. Aleluia. de todo o coração, Aleluia. obedecerei. Cura o meu coração.
salvar. Cura meu coração. Aleluia. Faz de mim tua vontade. Você, meu irmão, minha irmã, que pois só porventura está nos assistindo através do canal do YouTube, eu posso quero me convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse momento aqui de adoração na nossa beleza, Igreja Ódio Novo, Igreja Evangélica Ódio Novo. Eu não sei que hora você está assistindo, que dia você está assistindo, mas eu peço a você que compartilhe esse vídeo, essa gravação, porque Deus vai falar para muitas pessoas através da sua ação de compartilhar. Que Deus te abençoe, que Deus te traga ricas bênçãos nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, eu quero te entregar essa manhã, Pai. Obrigado, Deus. Leva-nos onde a gente possa te encontrar, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por todos aqueles que estiveram aqui conosco. Obrigado, Deus. Obrigado por aqueles que vão estar conosco em algum momento, em algum dia, em algum horário, assistindo esta gravação desta aula. Te agradeço, Pai. Entrego em tuas mãos o nosso corpo, o nosso coração, para que a cada dia o Senhor possa, Pai, ir transformando de glória em glória cada milímetro do nosso coração, e que todo espaço vazio que esteja ainda no nosso coração, na nossa alma, ele possa ser preenchido pelo Teu Espírito, Deus. Só Tu, Pai, tem a formação ideal do espaço que falta ser preenchido no nosso coração. Não é internet, não é uma casa própria, não é filho, não é uma esposa, não é um marido, não, é o Senhor, é a Tua palavra, ó Deus, é a Tua presença que nos preenche e nos traz tudo isso que eu falei agora há pouco. Tudo isso virá de uma forma linda quando Deus vê que o nosso coração está completamente preenchido dele. Em nome de Jesus, Pai, nos dá uma tarde em que nós possamos ser algo na vida de alguém. Nos traz hoje à noite para um culto, que nós venhamos aqui com sede de te escutar, ó Deus, de ouvir a Tua voz, independente de quem esteja pregando, porque nós vamos ouvir a voz do pregador, mas a palavra que está sendo ministrada é o Senhor que está falando. Obrigado, Deus. Que a graça do nosso Senhor Salvador, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Santo e Divino Espírito de Deus esteja sobre nós hoje e para sempre. Amém. Abraça teu irmão em nome de Jesus. 35 vezes Moisés fala nesses 22 capítulos, exortando a você e a mim a guardar esse mandamento no nosso coração. Vamos em paz. Te amo, irmão.